Olá, aluno do segundo ano. Então, hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades e destaque o eixo temático, que é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Na página 5, nós temos aí algumas leituras. Geralmente, a sinopse começa com um título. Traz também o nome do autor, o tipo de texto e a ideia principal do texto. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor, muitas vezes parafraseadas. No contexto cinematográfico, uma sinopse é um resumo do argumento do filme em que se reúne os aspectos essenciais do enredo, sem qualquer referência técnica. Atividades. Para continuarmos nossa viagem pelo mundo da leitura e da escrita, vamos aprender conceitos que nos ajudam a entender partes desse todo tão interessante. Sinopse, resumo, paráfrase, expondo. A sinopse é uma espécie de resumo. É mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. Então, nós vamos aqui na atividade número 1 e depois vamos voltar aí na marcação em amarelo. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de um apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Explique sua resposta. Então, nós vamos na leitura aqui do texto. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você aí com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você está esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana.
para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? E eu que vou aqui, entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio nessa letra de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava-se daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha, para mofar da agulha. Perguntou-lhe: Ora agora, digue-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tolo. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça, também tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, após essa leitura, nós voltamos aqui na pergunta e para a marcação em amarelo, porque aqui se pergunta se é um resumo, uma sinopse ou uma resenha. E quando nós falamos da sinopse, falou que pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. Então, pense nessa perspectiva, você pode justificar a partir de outros trechos que estão aqui presentes, tá? Continuando aqui, atividade 2, para refletir, responder, guardar e apresentar posteriormente na escola suas respostas. Número 1. Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. Logicamente, você já sabe aí o título, né? Nós já vimos aqui, né, a partir da atividade número 1. Agora, para você saber o significado das palavras presentes, vou passar um trecho aí dessa importante obra literária. O apólogo. Apólogo? Apólogo. Apólogo. Uma fábula onde conversam animais ou coisas inanimadas. Uma narrativa moral. Mais do que isso, uma sugestão. Senhoras e senhores, costurável público, bem-vindos a um apólogo, um espetáculo musical. Não! Musical Já estive em lapela de todas as cores, já prendi medalha, fitinhas e flores, bainhas, santinhos e até patuás, turbante, as mantas de sinhás, mas nunca nhás. Voltando aqui no material, nós temos a questão número 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente? Então, nós vamos voltar aqui, eu fiz algumas marcações, então você vai perceber que a resposta está entre essa marcação em amarelo, tá ok? Então, coloque no pause, também acompanhe aí no seu material. Número
3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? Então, nós vemos aqui inicialmente que a agulha está sentindo aí um sentimento, né? Ela está um pouco aí com raiva, porque o novelo de linha parece ser um pouco aí insuportável. Então, dentro dessa perspectiva, você vai responder aí essa questão. Você pode falar, né, dessa discussão de que as duas, né, discutem aí qual é que tem aí o papel principal na hora da costura, tá? Seguindo aqui, número 4. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado de Assis, né, no caso? Vamos voltar aqui. Nós estamos vendo que tem uma parte que está em rosa, né? Temos a parte em azul. Então, qual vai ser a resposta, né? Eu acredito que seja o que está aqui em azul, né? Que é o furar o pano. Então, você pode responder a partir dessa ideia. Continuando, nós temos a número 5. No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? Logicamente também é o de costurar, mas você pode, a partir aí do seu entendimento, falar que a linha ela tem aí uma ação, quer dizer, uma função. Então, dentro do texto não tem nenhuma marcação a respeito, mas com certeza você vai entender essa questão de juntar. Em qual parte será que está? Pense bem, tá? Tá mais aqui no meio do texto. Vamos continuar. Depois, da número 5, número 6, o que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? Então, nós temos aí momentos em que a agulha fica nervosa, não é? Inicialmente, ela quer debater aí com a linha, mas de certa forma, a linha inicialmente não quer essa discussão, então isso já faz com que haja esse conflito. Depois nós temos também essa questão de silêncio, que também pode ser uma possível resposta, tá? Então, é com as suas palavras que você irá responder. Eu fiz algumas marcações, como eu falei, mas é você que vai aí fazer aí a sua questão. Número 7. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? Essa parte você vai ter que copiar o trecho e colocar entre aspas, tá? Eu coloquei aqui uma marcação em laranja, tá? E aí você pode ir respondendo a partir dessa ideia. Número 8. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além de seu tempo? Você vai voltar aqui no texto, esse último parágrafo que eu fiz a marcação traz esse entendimento. Daí você pode colocar entre aspas o trecho e depois justificar aí com as suas ideias. Número 9. Pesquise no dicionário ou com pessoas a seu redor o significado da palavra coso ou coser que aparece no texto, a agulha e a linha. Eu estou aqui no dicionário de português online, então o significado de coser. Unificar ou ligar através de pontos dados por agulha com uma linha, tapar ou fechar um ferimento fazendo uma sutura com a agulha e a linha, aproximar muito alguma coisa de outra, preencher ou encher. Então, de acordo com o contexto, qual o significado dessa palavra? Número 10. O que você achou da história? Com certeza interessante. Se é um clássico da literatura, tá? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, a agulha e a linha. Se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Então, você vai focar aqui nessa parte, que é o último parágrafo. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha
ordinária. Então, quer dizer, será que há algum representante aí do governo ou da sociedade em geral que às vezes faz seu trabalho, mas às vezes não é tão valorizado? Na sua vida, em algum momento você se sentiu dessa forma? Você pode responder nessa perspectiva, tá? No seu caderno, nas linhas que estão aqui, tá? E dessa forma nós vamos finalizando a nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.